Olá, meus alunos do quinto ano. Vamos iniciar a nossa videoaula de hoje. Vamos lá, meus amores. Vamos trabalhar hoje História, com o assunto Brasil Colônia, de 1500 a 1822. Vamos trabalhar as páginas 127 a 132. Vamos lá, meus queridos alunos. Vamos falar hoje sobre o Brasil colônia, tá? Aí nós vamos relembrar o período em que o Brasil era colônia de Portugal, tá? Foi aí uma ideia, né, do descobrimento que só é válido sob o ponto de vista dos europeus, não é? Porque vocês sabem, né, que aqui o território brasileiro já era habitado por seres humanos, tá? Então, aqui o Brasil não foi uma descoberta, tá, planejada, e sim um erro de percurso, onde os portugueses fizeram colônia no Brasil. Então, vamos lá, crianças, falar sobre o Brasil colônia de 1500 a 1822, a chegada de portugueses ao Brasil. Em 1500, a mando do rei de Portugal, Pedro Álvares Cabral comandou uma expedição marítima para as Índias. A esquadra era composta de 13 caravelas e uma tripulação de 1.500 homens. Cabral foi nomeado em fevereiro de 1500. Ao longo daquele mês, teve várias reuniões com Vasco da Gama, recebendo instruções bem detalhadas sobre a navegação até as Índias e informações sobre sinais de aves marinhas no lado oeste do Oceano Atlântico. Então, aí Cabral foi nomeado, não é, para fazer novas navegações. E teve o auxílio aí de Vasco da Gama, né, que já tinha feito outras navegações às Índias, tá? Então ele recebeu mais informações, tá, para que não tivesse nenhum erro de percurso. Comandando sua esquadra, Cabral partiu do porto do Tejo em 9 de março de 1500. O objetivo da expedição era contornar o continente africano, navegando pelo Oceano Atlântico e chegar às Índias, para confirmar o comércio entre os dois países após contato feito anteriormente por Vasco da Gama. Faziam parte da expedição o Frei Henrique Soares de Coimbra e o escrivão Pero Vaz de Caminha, e relatava os acontecimentos da viagem, tá, crianças? Então, aí, na expedição, né, o Frei Henrique Soares de Coimbra foi também acompanhar Pedro Álvares Cabral, tá, nessa expedição, tá? Porque sempre tinha que, em todas as navegações, tinha que sempre ir um religioso, tá? E também foi o escrivão, né, Pero Vaz de Caminha, onde ele relatava tudo que ele via, tudo que acontecia nas viagens, tá? Ele como se fosse um jornalista, assim, tá? Só observando e escrevendo e verificando o que acontecia, escrevia novamente, tá ok? Para que todas essas informações fossem parar na mão do rei, tá? Naquela época. O cotidiano dos marinheiros era muito difícil. A água era pouca e apodrecia, a comida era pouca e de baixa qualidade. Não havia quase nenhum conforto. O trabalho era pesado e perigosas tempestades tornavam o risco de naufrágio uma realidade sempre presente, tá, crianças? Então, aqui os marinheiros sofriam bastante, tá? A água que eles utilizavam para beber, né, para cozinhar também, era guardada em grandes tonas ou tanques, tá? Era inapropriados para eles. Por quê? Porque aquela água começava a ficar contaminada, tá? Assim, quase sempre a água estava infectada,
lotada de bactérias, o que sempre provocou grandes infecções naqueles marinheiros e outros males também, tá? Como diarreia, tá? Em todos os tripulantes. Juntamente com a tripulação, existia a presença de ratos, baratas, tá? Que comprometia aí, como acabei de falar agora há pouco, né? A qualidade do alimento, tá? Que eles acabavam consumindo nos navios, tá? Então, ali as condições eram bem precárias naquele momento de navegações, tá, crianças? Então, aí, olha, como acontecia, né? As infecções pela água, pelos alimentos, que tinham muitos ratos nas navegações, baratas, que provocavam várias doenças, tá? A diarreia era uma delas, que eles consumiam, né? Consumiam tanto alimentos como a água, que acabavam contendo bactérias, né? Eram inapropriados para aqueles marinheiros. Então, muitos aí acabavam adoecendo. Então, aí, crianças, tem uma imagem, né, que vocês dá para verificar direitinho, né, a chegada dos portugueses, tá? Aqui no Brasil. Então, aí, vocês observando, né, os portugueses saíram de Lisboa no dia 9 de março de 1500. Olha só o dia que eles saíram, dia 9 de março, tá? Então, aqui, Pedro Álvares Cabral era o líder de uma expedição com 13 embarcações e 1.500 homens, tá? Então, essa viagem durou, olha quantos dias, 44 dias de viagem, tá? Então, quando eles chegaram, né, o Monte Pascoal foi o primeiro local avistado pelos portugueses, tá? Chegaram em 22 de abril, olha, eles saíram dia 9 de março, chegaram dia 22 de abril de 1500. O primeiro nome do Brasil, como consta na carta de Pero Vaz de Caminha, foi Ilha da Vera Cruz. Agora, crianças, imagine, né? A chegada, né, dos portugueses aqui, como é que eles foram recebidos pelos índios, né? Imaginem isso. Eles devem ter assistido, assim, surpresos, né? A chegada daquelas canoas, que eles devem ter falado que era canoa, né? Enormes, repleta de homens vestidos, né? O que devia ser, como é que devia ser muito espantoso para eles, né? Para quem é acostumado, né? Que era acostumado a andar sempre nu, né? Imagine ver aqueles homens todos vestidos com capas, com chapéus, com botas. Imagine como foi o espanto deles, não é, crianças? Então, aqui, alguns dos navegadores mais experientes da época faziam parte da tripulação com os irmãos Diogo e Bartolomeu Dias e Nicolau Coelho e Gaspar de Lemos, tá? Também havia soldados, serviçais, carpinteiros, artesãos, religiosos e fidalgos que eram nobres e artistas. Olha só um monte de gente que veio, né, crianças, nessas navegações. Ao passar pelas Ilhas Canárias, a esquadra desviou em direção ao novo continente, tá? Depois de muitos dias viajando pelo Oceano Atlântico, no dia 21 de abril, apareceram os primeiros sinais, que eram as aves e as plantas marinhas, tá? Então, aí, né, essas navegações, né, era necessário aí, crianças, que tivessem maior número, né, de profissionais dentro desses navios, tá? Por quê? Para que não houvesse erro. Tinha que ter pessoas experientes nas navegações, tá? Em percorrer o oceano. Então, tinha que ter pessoas que pudessem orientar, tá? O Pedro Álvares Cabral, né? Nessas viagens, tá?
Então, aqui, em 22 de abril, a esquadra avistou um monte alto e redondo. Cabral o batizou de Monte Pascoal. Ficaram procurando um porto onde os navios pudessem ficar abrigados. O lugar escolhido recebeu o nome de Porto Seguro, que é a atual Bahia Cabralha, no estado da Bahia, onde ancoraram no dia 22 de abril. Cabral deu à terra descoberta o nome de Ilha de Vera Cruz, acreditando que se tratava de uma ilha. Em 1503, mudou-se o nome para a terra de Santa Cruz, pois verificou-se que se tratava de um grande território, né, crianças? Então, aí, em 22 de abril, no ano de 1500, que foi a época, né, que vieram com as navegações, tá? Vieram com os marinheiros, né, uma frota portuguesa, sob o comando, né, do capitão Pedro Alves Cabral, né, avistou esse monte aí que se chamava Monte Pascoal, tá? No litoral do sul do atual estado da Bahia, né? Isso aconteceu depois de atravessar o Oceano Atlântico durante cerca, né, como eu falei agora há pouco, de 44 dias, tá, crianças? Então, aí, eles ficaram também rodando, né, o oceano, aí, a parte do território que eles já estavam querendo atracar, né, até encontrar um lugar seguro que eles pudessem deixar as navegações, né? Então, aí, acabaram, né, atracando no lugar chamado que recebeu o nome de Porto Seguro, tá? Então aí, crianças, olha, chegando, né, Cabral, tá? Ele avistando aí o quê? O Monte Pascoal, né, onde ele deu o nome de Monte Pascoal. Então eles atracaram, né, Porto Seguro, tá? Atracaram, viram que tinha terra à vista, né? E começou aí a nossa história, né? Começou aí a colonização, né, do povo português aqui no Brasil. Vamos lá. Finalmente, a partir de 1527, a terra encontrada por Cabral passou a chamar-se definitivamente Brasil, devido à grande quantidade de árvore existente em seu território, de uma madeira de cor de brasa, de onde se extraía uma tinta vermelha, chamada pau-brasil, tá, crianças? Então, os portugueses, né, perceberam, né, nessa árvore que poderia extrair essa tinta, né, vermelha. Então, eles fizeram com que os índios começassem a trabalhar, né, a cortar as árvores, a carregar as árvores para os navios. Então, aí, eles começaram a mais ou menos escravizar, né, os índios, fazendo com que eles trabalhassem, porque eles não recebiam nada, tá? Só que eles recebiam algumas coisas que eles não conheciam, né? Alguns objetos, tá? Que aí eles pensavam, que os índios pensavam que fossem valiosos. Mal eles sabiam que a terra que eles moravam, né, tinham grandes riquezas. Então, aí que vocês estão observando, né, a madeira, tá? Cor de brasa do pau-brasil, que servia para quê? Para extrair uma tinta avermelhada. Olha para que servia a tinta avermelhada, né? Para tingir tecidos, tá? Então, essa madeira era levada para a Europa e comercializada na Europa, tá? Então, rendia um lucro muito grande, tá? Então, essa tinta era extraída para o quê? Para fazer a tintura aí dos tecidos, né? Então, olha só, vocês estão observando aí nas imagens, né? Que mostra, né, os tintureiros franceses tingindo tecidos
com pigmentos extraídos do pau-brasil, tá? Essa cor avermelhada da madeira é que deu nome ao nosso país, tá? A palavra Brasil vem de brasa, tá? Então aí toda a história, né, do nome definitivo do nosso Brasil, tá? Então tá aí, crianças, olha só. A troca, né, que os portugueses faziam com os índios, né? Trocavam por talheres, por espelhos, tá? Por outros produtos que eles traziam lá da Europa. E os índios achavam que aquilo era muito valioso, né? Nunca tinham visto aquilo, mas na verdade, né, era uma troca que não era muito, digamos que compatível, né, com o que eles estavam levando daqui. Então, eles levavam para o Brasil, né, que era uma madeira muito valiosa, porque eles faziam comércio lá na Europa, tá? Então, eles lucravam bastante. E em troca aqui davam essas bugigangas aí para os indígenas. Aqui, durante uma semana, os portugueses ficaram na região e mantiveram alguns contatos com os habitantes, que nomearam índios, tá, crianças? Então aí, né? Por que que eles nomearam desse nome de índios, tá? Porque eles iriam para a Índia, né? E eles pensavam que estivessem chegado na Índia, tá? Mas na verdade não era a Índia. Então eles colocaram, né, esse nome nos habitantes daqui de índios, porque eles pensavam que havia, né, chegado às Índias. Vamos conhecer agora os nomes do Brasil. Pindorama, né, crianças? Quem já ouviu falar desse nome, tá? Então, Pindorama é a palavra de origem tupi, que significa terra das palmeiras. Ilha de Veracruz, né? Quando atracaram aqui, 1500, né? Pensaram que era o quê? Uma ilha. Mas, na verdade, eles viram que era muito amplo, né? Muito grande aquele território. Então, mudaram para Terra Nova. Depois, Terra dos Papagaios. Terra de Vera Cruz, tá? De 1503, que aí era Terra de Santa Cruz, em 1503. Terra Santa Cruz do Brasil, de 1505. Terra do Brasil, de 1505 também. E o nome, né, que nós temos até hoje, que é Brasil, que foi a partir do ano de 1527. No dia 26 de abril foi celebrada a primeira missa no Brasil, por Frei Henrique Soares de Coimbra, no Ilhéus da Coroa Vermelha. A segunda missa foi celebrada pelo mesmo religioso em 1º de maio, já na Nova Terra, tá, crianças? Então aí, vocês estão verificando, né, a primeira missa no Brasil, tá? Então aí, a primeira coisa que eles colocaram, né, foi a cruz, para quando chegasse algum invasor, né, eles observassem aquela cruz, já iriam saber que já tinha gente lá naquela terra colonizada, né? Já havia sido colonizada. Então a cruz aí, tá, além de ser um símbolo religioso, né? Esse símbolo aí que foi utilizado para para celebrar, né, a missa com uma grande cruz e os símbolos reais, né? Ficando aqui uma terra pertencente a Portugal, né? Então aí foi todo aquele, aquele culto, né, religioso que teve a presença, né, dessa celebração, dessa missa aí, né, que foi celebrada pelo Frei Henrique Soares de Coimbra.
Cabral tomou posse da terra em nome de Portugal, colocando no lugar da celebração da missa uma grande cruz e os símbolos reais. O Brasil tornou-se colônia de Portugal, oficialmente, mas não ainda na prática. No dia seguinte, 2 de maio, a esquadra retornou o caminho das Índias e Gaspar de Lemos regressou a Portugal, levando consigo, levando junto com ele, a carta de caminha, tá? Na qual este registrava os detalhes da grande descoberta, tá? Então aí, houve todo a posse, O Cabral tomou posse da terra, em nome de Portugal, Tomou posse aqui do Brasil, tá? Com aquela grande cruz simbolizando que haviam já gente já aqui, Uma colônia já aqui, tá? Porque se viessem outros invasores, Eles poderiam avistar já aquela cruz bem de longe, bem grande, tá? E aqui Gaspar de Lemos, levou as cartas, para mostrar ao rei, tá? Para que o rei tivesse conhecimento dessa nova terra, tá? Com isso, o rei de Portugal, sobre grandes detalhes sobre essa viagem, sobre essa descoberta, tá, crianças? Vamos finalizar, Agora finalizando, com as atividades, tá? Vocês vão fazer as atividades da página 130 a 132, tá ok, crianças? Então, façam um bom proveito, tá? Leiam o livrinho de vocês e realizem as atividades, tá ok? Então, até a nossa próxima aula. Beijinhos, tchau!